Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! Hoje o nosso estudo bíblico está baseado em Daniel, livro de Daniel. Veja, não é Oséias. Oséias é o próximo da Bíblia, aqui do livro de Daniel. Hoje é Daniel, capítulo 12, versículo do 1 até o 13, ok? E você vai entender comigo o que significa tudo isso. Então, primeiramente, antes da gente ler e começar a entender, é importante você entender que antes do capítulo 12, Daniel está aqui, falando, aqui está sendo dada uma profecia a respeito do período em que o povo de Israel vai ser oprimido pelo anticristo, tá? O período da grande tribulação. Então, o capítulo 11 está focado nesse período. E agora, no capítulo 12, é a continuação disso, os últimos tempos. Então diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo. Então, antes disso, deixa eu te explicar. Quem é Miguel aqui? Até hoje, muitos estudiosos discutem se esse Miguel é mesmo Jesus ou se é o anjo, mesmo o anjo que aparece em Apocalipse, o anjo que aparece em Judas, Nós sempre vemos esse Miguel aqui numa posição de guerra, contendendo, lutando, liderando um exército de anjos, o mesmo anjo que repreende Satanás. Mas veja, em muitos momentos, em algumas metáforas sugerem que esse Miguel, na verdade, é o próprio Jesus. Então, alguns estudiosos vão defender que esse Miguel é o próprio Jesus aqui, até porque não tem no céu, dois grupos de exército de anjos, um liderado por Miguel e outro liderado por Jesus. Muitos discutem isso. Então, de qualquer forma, vamos lá. O grande príncipe vai se levantar, ou seja, nesse período da grande tribulação, o grande príncipe vai se levantar a favor dos filhos do teu povo. Quais filhos do teu povo? Israel. Aqui está falando dos judeus, tá? E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Que período é esse? Grande tribulação, tá? Um período de muita angústia, como nunca houve em lugar nenhum do mundo, ok? Desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro, ou seja, ainda na grande tribulação haverá gente salva, ok? Ok. E muitos dos que dormem no pó da terra, quando a Bíblia fala em pó da terra, geralmente está se referindo à morte, aos que estão mortos. Então, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, só que uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, veja, alguns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno. Muita gente pensa que só os salvos em Cristo é que vão ressuscitar e que os que não estão salvos nunca vão ressuscitar. É mentira. Os que não estão salvos em Cristo também vão ressuscitar, só que vão ressuscitar para desprezo eterno. Outro detalhe que é importante lembrar aqui, que é importante analisar, é que, veja, os que estão salvos em Cristo hoje, na verdade, vão ressuscitar antes do arrebatamento da igreja. Lembra? Primeiro, os que dormem ressuscitam, em seguida nós, os vivos, somos arrebatados. Isso Paulo explica lá em Tessalonicenses, em Coríntios, e depois encontraremos com Jesus nos ares, nas nuvens. Veja, já esses daqui, estamos aqui no período da grande tribulação. Esses aqui que dormem no pó e que vão ressuscitar para a vida eterna são os que da grande tribulação serão salvos. Os que morreram estão salvos e foram salvos. Esses daqui vão ressuscitar para a vida eterna. Só que vai ter já esse outro grupo que vai ressuscitar para desprezo eterno, são todos, eles são compostos por todos os que não estão salvos, desde o início do mundo até o final de tudo, entendeu? Os que estão mortos, os que não estão salvos e mortos, os que estão mortos, mas não estão salvos, tanto agora como daqui a muitos anos. Esse grupão vai ressuscitar aqui nesse período, entendeu? Para vergonha e desprezo eterno, ok? É isso que eu quero explicar. Primeiro, vai ter os salvos em Cristo vão ter duas fases de ressurreição.
essa que vem antes do arrebatamento da igreja e depois essa aqui do período da grande tribulação, tá bom? Mas os que não estão salvos em Cristo será em uma fase só. Ok. E aí, e isso é importante analisar, porque é importante frisar que, como eu falei, muitos pensam que os que não estão salvos em Cristo nunca vão ressuscitar. Sim, vão ressuscitar. Lembre-se de quando Jesus falou que, quando ele fala assim, não temam quem pode ferir o corpo, mas temam sim aquele que pode fazer, né, aquele que pode enviar para o inferno tanto o corpo quanto a alma, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma, ou seja, Deus tem o poder de fazer perecer tanto o corpo quanto a alma. Então, veja que no inferno não vai habitar, né, nesse período, no final de tudo, no inferno não vai habitar só a alma da pessoa, mas sim o corpo também. Por isso que vai ser muito doloroso. Ok, vamos agora para o versículo 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Isso aqui já é uma promessa, né? Então temos que ser sábios para nós resplandecermos. Enfim. E tu, Daniel, olha ele falando, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Muitos estudiosos falam desse versículo aqui sobre o conhecimento se multiplicar. Muitos falam que aqui é uma profecia do crescimento da ciência. O crescimento da ciência, a multiplicação da ciência, as pessoas, né, com a globalização, a internet, a inteligência artificial, estamos na 4ª revolução industrial. Então aqui muitos acreditam que esse pedaço aqui se refira a esse fenômeno que estamos vivenciando hoje, né? E assim continuamente, cada vez mais a busca pelo conhecimento, a busca pelo entendimento das coisas, o entendimento sobre de onde viemos, de onde surgimos, para onde vamos, né? Muitas pessoas viajando, indo de uma parte para outra, entendeu? E outros estudiosos acreditam que esse pedaço aqui se refira à ampliação do conhecimento pelas coisas de Deus. Não deixa de ser, né? Porque automaticamente as pessoas, quando vão buscando o conhecimento da tecnologia, o conhecimento em ciências, em conhecimentos acadêmicos, etc., automaticamente elas começam a buscar um porquê de tudo e sempre essa questão, né, do espiritual envolve, né, a dúvida, envolve as pessoas com dúvidas, né? Então, mas aqui ele fala, né? Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros 2, um deste lado à beira do rio e o outro do outro lado à beira do rio. Aqui vejamos, são 2 anjos. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? Ele pergunta para esse homem, né, quando que vai ser o fim disso tudo? Só que veja, eles não dão muitos detalhes para Daniel. Ele diz aqui, ó, e ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. Na verdade, um tempo aqui tem relação com um ano. Tempos aqui tem relação com 2 anos. Tá? E metade do tempo tem a ver com um semestre. Então, se você juntar, dá 3 anos e meio, exatamente a segunda fase da grande tribulação. Porque a grande tribulação terá um período de 7 anos. Nos primeiros 3 anos e meio, serão de paz. Vejam, o anticristo chegará e enganará muitos, né? Mas nos segundos 3 anos e meio, será de opressão, de muita opressão. Então é a essa segunda fase da grande tribulação que o homem aqui se refere, né? Ou esse ser revestido de linho se refere quando ele fala um tempo, tempos e metade de um tempo. E, né? E quando tiverem acabado de espalhar o poder,
do povo santo. Todas essas coisas serão cumpridas. Veja, porque a ênfase da grande tribulação, a ênfase vai estar no povo de Israel. Todos esses adventos serão mais para levar o povo judeu a um esclarecimento, a um entendimento. Porque, veja, eles negaram o Messias lá naquele tempo. Então, é um tempo de conserto, de consolo aqui, tudo isso aqui, né, muito focado no povo judeu. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso, eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Veja, ele pergunta. E ele diz, então, tudo entende que esse homem vestido de linho aqui é o próprio Senhor Jesus, né? A personificação dele ali. Ele fala, Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Veja, ele não quis dar muitos detalhes. E ele pede para Daniel não insistir, né? Como se estivesse falando assim, não insista. E ele fala que muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Veja, muita gente, por mais que não pareça, vão entender. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Aqui é outro período profético também, tá? 1290 dias e 1335 dias. Tudo compreendendo essa fase da grande tribulação até o final dela e o período milenial. Tu, porém, vai até o fim, porque descansará, aqui está falando da morte de Daniel, descansará e te levantarás na tua herança no fim dos dias, ou seja, você vai levantar no momento certo em que eu te chamar e vai receber a promessa no fim dos dias. Amém? Esse foi o estudo bíblico de hoje, então até mais.